Pilastra da Verdade. Os profetas de hoje são comparados aos profetas de Baal e de Astarote ou ao profeta Elias aqui do Conto do Seu Vigário? O que é que você acha? Você acha que os supostos profetas de hoje, principalmente de igrejas protestantes, são comparados a Elias ou a os profetas de Baal e os profetas de Astarote? Você acha o quê? Depois da vinheta eu te conto. Voltei com novos argumentos e novas indagações, sempre agradecendo a vocês pelo apoio no canal. Preste atenção, eu vou narrar hoje, nesse vídeo, um pouquinho da história do mito da Bíblia, mitológico Elias. Quando eu relato alguma história da Bíblia, deixando claro aqui, isso não quer dizer que eu acredito que isso aconteceu, mas porque eu não acredito mesmo. Porque isso aqui é uma mitologia. Uma mitologia, se você não sabe. E, além disso, é uma mitologia alterada. Muitas alterações tem aqui, se você não sabe. Você que tem a Bíblia como o manual de instrução da tua vida, como a palavra de Deus, do teu Deus, saiba de uma coisa. Você não conhece esse livro. Você tem uma Bíblia mental, por fé, uma palavra de Deus por fé, mas não é esse livro, não. Você pensa que é, mas não é. Na verdade, o que eu vou narrar aqui é algo impressionante que vai fazer religioso pensar. Em que grupo representa? Se ele representa realmente o personagem fictício Elias, ou se ele representa os personagens também fictícios, profetas de Baal e profetas de Azera, aqui da história de Elias, do Conto do Seu Vigário. Para isso eu vou ler um texto que fica em 1 de Reis, capítulo 18, e a partir do versículo de número 19. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 19. Palavras de Elias. Palavras do personagem fictício da Bíblia, Elias. Abro aspas. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, ou de Astarote, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiam
em pedaços e o ponham, coitado do bezerro, dos bezerros, coitados dos bezerros, ponham sobre a lenha, porém não lhes coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, que era outro Deus, o Deus de Israel, disse Elias. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Aí começou o desafio, a busca de provas. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, a Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam, olha para isso, com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, do Deus de Israel, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos, dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Deus dele, do Senhor, dizendo, Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Que coisa absurda! E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Olha que coisa. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, olha que coisa, e consumiu o holocausto
e a lenha, e as pedras, até as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Coisa linda essa história. Vocês viram? Ficou até cansativa a história. Olha só. Por que eu tive que narrar essa história lendo no Contra o Seu Vigário? Por quê? Porque se isso aqui fosse verdade, de fato, por que Deus não faria isso hoje? Também esse Deus de Elias, no meio desses cristãos, desses crentes, para desmascarar os ateus. Ou até de outras religiões também. Porque eles têm intolerância religiosa com outras religiões. Porque aqui, na verdade, é um duelo de 3 religiões. Aqui no Contra o Seu Vigário. A religião de Astarote, de os Baalins, e a religião de Azera, né? E de Baal, os Baalins. E de Jeová. 3 religiões contendendo para mostrar qual a verdadeira. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Astarote, ou de Azera, tanto faz. E, segundo a história do Contra o Seu Vigário, o Deus que provou realmente existir, de fato, foi o Deus de Elias. Agora a pergunta, ela continua. Vocês que são os supostos profetas de hoje, por que quando as pessoas pedem uma prova, vocês não conseguem fazer nada, trazer nenhum sinal? Porque aqui na história mitológica, deixando claro na história que isso nunca aconteceu, isso aqui é uma história mitológica, plágio de outras histórias de outros deuses, se você não sabe, plágios e plágios e plágios, deuses que já caducaram, que as pessoas deixaram de crer porque sabem que não existem também, nunca existiram. E ainda perdura o chamado cristianismo, que ainda acredita nisso aqui, que carrega a Bíblia por completa. Carrega a Bíblia, os 66 livros, escritos em 3 linguagens, segundo eles, alegórica, figurativa e literária, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, em 3 continentes, asiático, europeu e africano, por 40 autores, na média de 1.500 a 1.600 anos, que de 100, tira 1, tira 2 dos protestantes que conhecem o que eu falei aqui. E se você não sabe, aqui destacam-se vários deuses, não só o de Israel. Baal, Azera, Astarote, Adrameleque, Anameleque, Azim, Astarte, Baal-Berete, os Baalins, Baal-Peor, Bel, Castor e Pólux, Neustan, Merodach, Sucote, Berote, e Dagon, Marduk e outros deuses. Se eu for falar só de deuses aqui, o vídeo se encerra só eu falando de deuses. E que poucos protestantes conhecem este livro mitológico, o quanto os ateus conhecem. Eu sou um dos menores. Ok. A pergunta é essa, você é profeta? Você não disse que você é profeta na tua igreja? Você não disse que você é profetisa na tua igreja? Profeta sem poder? Profeta que não pode provar a existência do Deus que acredita? Você não pode ser profeta. Não tem como você ser profeta. Profeta era Elias aqui dentro. Se ele existiu, esse era o verdadeiro profeta, mas nunca existiu. Tudo que está neste livro é como um filme fictício, ficção, que acontece tudo sobrenatural no filme. É como o filme Senhor dos Anéis, é como o filme de Harry Potter, da Mulher Maravilha, do Super-Homem. Filmes lendários que os deuses se apresentam na hora que clamam. É como o Grayskull, o deus de He-Man. Lembra de He-Man? Quem tem mais de 45 sabe disso. Assistia muito os desenhos de He-Man. Eu assistia pelos poderes de Grayskull. Aí ele se transformava. Eu tenho a força. Com aquela espada. A espada também se transformava. E também, não sei se era um tigre. Era um tigre que ele tinha ali. Também se transformava no cavalo de ele montar. No veículo dele montar. He-Man.
Isso acontece só em filme, livro, aqui na Bíblia, no Conto do Seu Vigário. Eu quero ver literalmente. Não, mas não podemos fazer isso porque Jesus tem 2000 anos. Você tem menos de 100. Eu estou dizendo 100 porque pode aparecer uma de 90 e tantos anos que ainda, claro, 95, 96, 99, que ainda defende isso aqui. Então você tem menos de 100 e você fica falando de uma mitologia de um personagem de 2000 anos. Mais de 2000, agora mais de 2000. Que nós estamos em 2022. Aí eu tenho que acreditar. Então, o que é que eu tenho a dizer nesse vídeo? É que os profetas de hoje são mais comparados aos profetas de Baal e os profetas de Azera, Astarote, do que o profeta Elias. Porque o profeta Elias aqui no livro ele provou. No livro, na história ele provou. Aqui na história. Mas os profetas de hoje podem fazer tudo que os profetas de Baal e de Astarote, ou seja, os profetas de Azera, fizeram, e vai acontecer a mesma coisa. Pode se ferir, pode fazer o que quiser, pode fazer gritar do jeito que quiser gritar, pode clamar do jeito que quiser clamar. E sabe quando é que esse Deus vai se revelar? Nunquinha da Silva, dia de São Nunca de Tarde, o dia 30 de fevereiro. Cara, as pessoas não se tocam, então usam isso aqui, pregam isso aqui. O que eu já ouvi de pregação nesse texto de Elias, Elias provou, e o miserável não consegue provar. Elias provou com o Deus verdadeiro, que é o Deus que a gente serve, é o Deus que a gente acredita, que faz milagre. Elias, eu sou do grupo de Elias. Se tu é do grupo de Elias infeliz, por que também tu não provas? Por que tu não clamas? Não, mas depois do Novo Testamento isso não acontece. Não, Jesus, o Jesus daqui, ele diz que tudo que pedirdes, crendo recebe, tudo. E o que Elias fez é maior do que o que Jesus falou sobre, aqui na história, sobre o grão de mostarda? O monte se precipitar para o mar? Entendeu? Agora eu tenho que engolir o que vocês falam? Os profetas de Baal e de Azera de hoje? Enquanto você não conseguir provar que realmente esse Deus que você acredita, ele existe, literalmente, você não passa de um profeta de Baal, cara. Você não passa de um profeta de Azera, de Astarote, de Adrameleque, de Anameleque, de Azime, de Astarte, de Baal Berete, dos Baalins, de Baal Peor, de Bel, de Castor Hipólocos, de Neustan, de Merodach, de Sucote e Berote. Cara, de Marduk, de Dagon, de Íris, de Osíris. Você não passa, seu Deus não passa disso. Você é profeta desses deuses. Eu sou profeta de Deus, do Deus de Elias. Prova! E ninguém teologia, eu tenho conhecimento. Antônio Galvão não quer debater comigo, porque ele sabe que ele perde. Pega teu debate, cara, e coloca naquele lugar, moço. Tua teologia barata. Pega a tua teologia. Viu? Tudo aquilo que você aprendeu na mentira, prova literalmente. Por isso que eu digo que aqui eu aceito o desafio. Isso é o desafio, pronto. Eu não vou provar que nenhum Deus. Eu não sou profeta e eu não acredito nisso. Eu não. Mas profeta sem poder, profeta que tira sangue do corpo em sacrifício e o Deus não aparece, profeta que grita para o Deus dele livrar ou salvar uma pessoa que está em perigo, ou curar o enfermo e nada acontece e a pessoa morre. Esse é o profeta verdadeiro? Esse é o profeta verdadeiro? Profeta que juntou uma catrupia aí, orando e gritando e fazendo petições para o presidente escolhido que eles escolheram ganhar e perdeu, e até hoje ainda não aceita a derrota. Para com isso, rapaz. Para com isso. Observa esse texto que está escrito aqui. Ou você faz igual tá aqui. Não precisa ser igual não, mas mais ou menos parecido, mostrando o sinal. Ou você tá com uma Bíblia debaixo do braço para quê?
É símbolo de quê na tua vida? Isso era no Velho Testamento. Mas você não usa somente o Velho Testamento. Você usa a Bíblia toda. Você prega na Bíblia toda. Porque eu pregava na Bíblia toda. De Gênesis a Apocalipse. Mas quando chama realmente pro desafio, não. Isso aqui a gente não pode. Isso aqui era no Velho Testamento. Mas o teu Jesus do Novo, ele disse que você faria obras maiores do que o que ele fez. Por que não faz? E por que não faz? Qual é a desculpa? Ah, porque cada coisa... Aí começa a figurar uma coisa que não tem sentido nenhum. Hoje não tem profeta. Deixando claro, não existe profeta. Hoje existe mentiroso, enganador. Enganado. Talvez ele não seja tão mentiroso ou tão enganador, mas é enganado, tá mentindo sem saber que tá mentindo. Isso que existe dentro das igrejas, infelizmente, com raras, honrosas exceções. Tem pessoas que estão lá apenas pela fé, mas não precisam, não querem provar nada. Tem a fé que vai realmente ter uma salvação. Ah, tudo bem. Eu não vou contender contra a tua fé, mesmo porque eu respeito a tua fé. Agora, se você fica aí defendendo uma coisa que não existe, prova. Aquele provou. E você prova? Eu sou profeta. Você é profeta coisa nenhuma, rapaz. Você nunca foi profeta, rapaz. Nunca foi. Tá aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Pilastra da Verdade.